Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, 18ª gota dessa série Harmonia no Lar. Sinceramente, quando nós pensamos em mudança de vida, em mudança de postura, em mudança de comportamento, em mudança de direção, sinceramente não é fácil. Quando você convive com alguém e percebe claramente a necessidade de mudança, se essa pessoa mudasse, seria tão diferente. Seria diferente o casamento, seria diferente a família, seria diferente o ambiente de trabalho. Às vezes, se uma pessoa mudar, tudo muda. Eu já tive experiência na caminhada, tanto como pastor, como pai, como psicanalista, como psicólogo. Eu já vi várias vezes pessoas dizendo a mim assim: meu maior erro foi ter casado errado. Eu disse: como assim? E ela me disse: são tantas coisas, eram tantas lutas que eu passava na minha casa. Eu não suportava mais aquele ambiente e eu preferi casar. E você que está escutando essa gota, saiba que eu não sou a única pessoa no mundo a ouvir esse tipo de história. Muitos casamentos foram feitos por fuga. Muitas meninas casaram para fugir do lar, da casa, do ambiente, da ambiência, do tipo e do nível de relação tóxica e doentia, muitas pessoas. Então não é em vão que Salomão, construindo um testemunho que desse base para as pessoas que viriam depois dele, Provérbios 24, 3 e 4, ele diz: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento, pela inteligência se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Na gota de ontem eu falei um pouco sobre esse preenchimento, sobre esse cofre, sobre essa sala. Mas perceba que a principal ideia de Salomão, que eu creio que é algo que vem de Deus, não é simplesmente adquirir a sabedoria, é entender que é com a sabedoria que as coisas vão sendo construídas. E essa sabedoria nos faz entender e perceber que às vezes o calar não é sábio. É preciso expressar, é preciso falar, é preciso dizer, é preciso colocar para fora. É com a sabedoria que se constrói uma relação melhor. É com a sabedoria que se diz o porquê de tanta angústia, o porquê da inaceitação. É com a sabedoria que se constrói um lar diferente, uma vida diferente. E muitas vezes as pessoas terminam se enclausurando, se ensimesmando. E o que a sabedoria deve fazer conosco é nos dar o tempero certo, o tempo certo das coisas. É com a sabedoria que a gente constrói a fala, porque tem momentos que a gente tem que falar. Claro que tem momentos que é de calar, mas tem momentos que é para falar. Perceba quantas questões mal resolvidas, não resolvidas, acumuladas, lançadas embaixo do tapete, vêm sobre os lares por causa da inabilidade com as palavras ou por causa de um silêncio, e às vezes é um silêncio cínico, é um silêncio turrão, é um silêncio duro e soberbo de quem não quer mais investir na mudança, é quem abandonou a construção. Então é forte quando Salomão diz: com sabedoria se constrói. Ou seja, se você está passando um problema na sua família, se você está passando um problema com a sua fé, se você está passando um problema onde você não vê saídas, é essa sabedoria que nos dá a construção. É com sabedoria que nós vamos construir o processo de mudança. E na minha visão, como diz Hebreus 11:6, sem fé
É impossível agradar a Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos dessa fé. Muitas vezes nós não percebemos, mas a truculência do querer fazer do nosso jeito, a arrogância de não buscar ajuda em Deus, tudo isso é anti-sabedoria. Se a sabedoria de Deus for utilizada com boa vontade, com fé, com amor, com esperança, se a sabedoria de Deus for utilizada com obediência à palavra de Deus, nós não teríamos tantos divórcios. E quando eu falo de divórcio, existe o divórcio de que a pessoa sai de casa, mas existem também muitos casais divorciados, os dois dentro de casa. Se a sabedoria de Deus reinasse nos lares, não existiriam tantas famílias com rugas, envelhecidas, enrijecidas pela falta de afeto. E eu falo isso não apenas para pessoas que não encontraram o Evangelho, a palavra de Deus e Jesus Cristo, mas eu falo isso para você também, que às vezes, por causa dos péssimos exemplos, péssimos testemunhos de pessoas que são e dizem cristã, você diz assim: para que o Evangelho? Para que Jesus? Eu quero te dizer não. Ainda que você tenha muitos motivos, ainda que muitos tiranos e pessoas ruins representando o Evangelho tenha passado na sua vida, como eu disse na gota de ontem, o Evangelho jamais te decepcionará, jamais falhará. O evangélico sim. Então busque a sabedoria de Deus para que no seu lar Jesus seja a pedra fundamental, essencial para a harmonia no lar. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, por cada pessoa que escuta, que passa, que reflete e que entra num processo de mudança pela fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.